Muito boa noite, cá estamos nós com... O programa Basta Querer. E temos a rubrica especial hoje de... Clube Executivo. É isso mesmo. É para quem? Para os homens e mulheres de negócios ou aqueles que desejam ser. Porquê? Porquê o quê? Porquê é que nós temos esta rubrica para eles? Porque é importante, os homens e as mulheres de negócios têm uma chamada, então é importante eles saberem qual é a sua chamada. E também neste programa muitas vezes também é falado sobre a parte técnica, que também é importante para os homens e mulheres de negócios terem mais sucesso. É isso mesmo. Entretanto, nós continuamos com os nossos números de telefones. Temos o WhatsApp, temos o SOS. O WhatsApp é mais 351 912 895 800. SOS é mais 351 21 190 89 90. São esses números de telefones, você nos pode contactar. Temos lá pessoas, pastores, missionários de serviço que respondem a qualquer pergunta, dúvida que você possa ter. Se você quer saber onde fica uma igreja perto, se você quer dar a sua casa para um grupo familiar, se quer fazer um pedido de oração, se está aflito, então mesmo no momento, se eles vão orar para si, entretanto depois toma nota e no final deste programa nós vamos orar para si. E também, se você quer ser acompanhada, imagina você deu a sua vida a Jesus, ou então está com um problema, então muitas vezes uma oração não é a solução. É preciso um acompanhamento. Então eles têm os contactos todos e vão ajudar vocês para ter este acompanhamento. Sim. E mais. E temos o Festival de Talentos que está a decorrer. Já no sábado passado foi a primeira eliminatória. Este sábado vai ser a segunda, no dia 1 de maio, pelas 16 horas. E depois, no dia 8 de maio, vai ser a terceira e última eliminatória e depois a final será no dia 15 de maio. Então, se você não participou, se não assistiu ao programa este sábado passado, pode ir ao Facebook do Jovem Curiacos, assistir a todas as participações, colocar o seu like, o seu gosto, porque então durante esta semana estamos na parte das votações. É isto, né? Nós temos um spot? Temos um spot. Vamos ver o spot. Está a chegar o 15º Festival de Talentos. As inscrições já estão encerradas, mas contamos contigo para apoiar os participantes assistindo à transmissão das eliminatórias no dia 1 e 8 de maio pelas 16 horas na Curiacos TV. Fica atento às nossas redes sociais para saberes mais informações e também como podes votar nos teus preferidos. Contamos contigo. E tá, então, aí as datas e que horas que é, tudo isso, entretanto, você não se esqueça por o seu voto, né, porque só pode votar durante uma semana. Então, tudo que passou, só até sexta-feira. Entretanto, o que é que nós temos mais? Nós temos o relógio de oração. Sim. E o relógio de oração, nós, em geral, fazemos o quê? Passamos o spot. Passamos o spot, porque o Paulo fala muito bem. Vamos então ver. Em Portugal e em todas as nações está instalado um regime de corrupção que domina toda a sociedade e leva o povo à fome, à miséria e ao desânimo. A solução está em 2 de Crônicas 7. Se o povo se humilhar, orar a Deus, Deus perdoa os seus pecados e sara a sua terra. A Bíblia conta a história de Daniel 10, em que o príncipe do reino da Pérsia resistiu 21 dias até a vitória final do povo de Deus. Por isso, de 1 a 21 de maio, relógio mundial de oração, guerra à corrupção, 21 dias de oração e de jejum aos sábados. Como participar no relógio mundial de oração guerra à corrupção? Faça a sua inscrição em bastacrer.com e escolha uma hora. Escolha um turno, um horário em que vai orar diariamente. Siga o tema da oração do dia através do livro Relógio de Oração. Ore uma vez ao dia, no horário em que escolheu, e seja persistente. Pode orar e deve orar através do canal lutaratevencer.com, disponível 24 horas por dia. Para mais informações, pode consultar o site bastacrer.com. Já sabe, você faz parte do exército de Deus. Então, muito importante este relógio de oração. Então, faça a sua inscrição, faça a diferença. Quando nós oramos, as coisas acontecem. Então, nós estamos nestes tempos tão complicados, então começa, né, a fazer parte deste exército de Deus, usando as armas espirituais e todas em conjunto, usando uma outra lei de união, onde todos estamos juntos em toda parte do mundo. Então, vamos fazer a diferença.
O que é que temos mais? Temos a Convenção de Fé, que será de dia 16 a 22 de agosto de 2021 aqui em Portugal, no Tujal. É isso mesmo. E depois também temos a editora, né? O que é que Sim. queres dizer acerca da editora? Que temos um site novo, durante os próximos tempos vai ser novo. Temos um site e temos uma nova aplicação também, onde você pode ler, ouvir e assistir a tudo aquilo que já adquiriu através do site. Então, se não baixou ainda, não fez o seu login, pode aproveitar agora para baixar a aplicação e então ler os livros que já adquiriu. Se ainda não adquiriu nada, basta ir ao site da Editora Curiacos, adquirir aquilo que quer, que depois vai aparecer na aplicação. É isso mesmo. Também temos um spot, né? Também explica bem, né? Vamos ver o spot. A Editora Curiacos tem uma nova cara feita a pensar em si. Melhorámos toda a plataforma com uma cara mais moderna, mais fácil de encontrar todos os materiais. E a melhor parte, um novo aplicativo para ler, ver e ouvir os seus e-books, músicas, mensagens e filmes favoritos. Este novo aplicativo está disponível nas lojas Android e iOS e está preparado para todos estes dispositivos. Por isso, descarregue já o seu aplicativo Editora Curiacos. Veja como pode obter todos os materiais e o novo aplicativo em curiacos-editora.com e clique em Instruções. E para si que já é cliente, não se preocupe. Todos os seus materiais já adquiridos estarão disponíveis também no novo aplicativo, após registar-se com a sua conta habitual. Editora Curiacos, consigo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então aproveite para visitar o site e fazer o download desta nova aplicação. E nós agora vamos para a próxima rubrica de Ação Social. E hoje tenho aqui ao meu lado o Bispo Pedro. Boa noite. Boa noite, Samara, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Boa noite a todos os telespectadores também que nos estão a ver ou a ouvir através da Rádio Viva ou de outra rádio nossa espalhada pelo mundo ou através dos nossos canais de televisão. Uma boa noite a todos. E nós agora estamos a falar sobre a ação social. O que é que nós estamos a fazer neste projeto de ação social? Então, um pouco por todo o mundo, eu vou falar mais especificamente aqui em Portugal, mas na verdade isto está a acontecer em todo o mundo onde nós estamos, em todas as nações onde nós estamos. Derivada da pandemia, derivada a esta nova etapa na vida de todos nós, que começou em março do ano passado, viu-se a necessidade de muitas pessoas. Muitas pessoas ficaram sem emprego, muitas pessoas ficaram restringidas nas suas atividades profissionais, no seu ganha-pão, e houve várias necessidades. Vendo isso, nós procuramos ajudar estas pessoas através das juntas e câmaras municipais, que melhor conhecem o terreno, que melhor conhecem, de facto, a população e as carências dessa população, e levantamos este projeto que consiste em doar bens de primeira necessidade. E o fizemos, e é o que temos feito desde há uns meses atrás. E também oferecemos livros, não é? Também oferecemos livros. Juntamente com este projeto, há uma evangelização. Procuramos levar também Jesus a essas pessoas, doando livros, nomeadamente o que Jesus veio fazer à Terra, porque, de facto, estes bens de primeira necessidade podem resolver um problema emergente que a pessoa tem na vida, um problema que bate agora à porta, mas não resolve a vida da pessoa, só Jesus o pode fazer. E quem já participa, vamos continuar a participar, não é? Porque é algo que nós estamos a fazer semanalmente ou mensalmente, não é algo que Sim. fizemos uma vez e já está.
Exatamente, coisa recorrente. isto é uma continuidade, é recorrente e todos vocês que estão-nos a ver ou a ouvir, seja da Igreja Maná ou não, podem nos ajudar neste projeto e pode o fazer indo a uma igreja e contribuindo com esses bens, com essas mercearias, com esses bens não perecíveis que nós vamos fazer chegar às instituições que estão a levar esta ajuda por todo o país. E hoje nós vamos mostrar mais umas fotos, como temos feito aí nos programas, de uma entrega feita de Portimão. Então vamos ver as fotos. E são fotografias da entrega de bens efetuada pela Igreja Maná de Portimão à Associação ADRA. E diz aqui que o Bispo Garrido, após esta entrega de bens, recebeu uma mensagem a dizer que... Não, ele mandou uma mensagem a dizer que entregámos quase 300 quilos de alimentos à ADRA de Portimão. O pastor estava muito agradecido e comentou que depois de entregarmos a nossa primeira contribuição, algo se moveu, começaram a receber muitas instituições e não faltou mais nada desde aquele dia. Então o Bispo Garrido explicou ao pastor a força da união e da concordância. É verdade, é a força da união e da concordância, mas eu acredito também que seja a força da Curiacos TV que faz chegar a necessidade a estas instituições, até vocês que estão aí em casa. Foi muito engraçado, esta instituição encontrou-nos num momento muito difícil, eles tinham muitas pessoas para ajudar e não tinham como fazer. E de facto foi a Câmara que nos direcionou-os até nós. Nós fizemos a primeira ajuda, publicitamos essa primeira ajuda aqui no canal, no Curiacos TV, aqui no programa do Basta Querer, e eu acredito que terá sido também essa força da televisão a fazer com que todas essas pessoas contribuam para este projeto, que é tão importante na vida de tanta gente, não só em Portimão, como no país inteiro. Sim, e pelo que vimos nas fotos foram mesmo muitas coisas, né? Ele está a dizer Sim, quase 300 quilos. É muita comida. E parece muita comida para nós, mas depois distribuída por tanta gente talvez não seja assim. Sim, tanta, eu penso que estamos a falar penso que estamos a falar de mais de 40 famílias, portanto não podemos parar de sim, não podemos parar, não chega. Sim. Então se você ainda não participa, já sabe que pode ir a uma das nossas igrejas e entregar o seu contributo para todos nós fazermos a diferença na vida daqueles que mais precisam. Eu vou pedir aqui ao Bispo Pedro para orar então a favor deste projeto da ação social. Senhor, eu te peço a tua ajuda para ajudarmos mais estas pessoas, não só aqui em Portugal, como em toda a parte do mundo onde nós temos uma Igreja Maná. Peço a tua graça, a tua sabedoria, Senhor, para gerirmos todos esses bens, não só nós, mas todos aqueles, todos os parceiros, todas as juntas, todas as associações que estão a fazer o seu melhor para ajudar estas pessoas em dificuldade, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entretanto, boa noite, Pedro. Boa noite, Bispa. Pronto, já estava aqui, mas pronto. Entretanto, vamos agora falar um pouco sobre os homens de negócios, né? Hoje nós temos esta rúbrica, Clube Executivo, e por que é tão importante que nós temos assim uma rúbrica especial para homens e mulheres de negócios, uma reunião também nas igrejas? Por que é que isto é tão importante? Por várias Eles já vão à razões. igreja, não é? Sim, claro. Quer dizer, esperemos que sim. É verdade que há alguns que ainda não vão à igreja. Porque, de facto, o homem de negócio, por inerência, não é, derivado à sua atividade, ele tem um peso sempre muito grande. Ele é um líder, um pequeno líder, pode ser maior ou menor, mas é um pequeno líder, e tem a responsabilidade quase sempre de várias famílias que dependem do seu negócio. E isso, claro, traz uma pressão extra. E neste mundo que está tão confuso, tão perdido, e que no último ano mudou tudo e trouxe problema de todos os géneros, de todo o tipo, de facto, na Igreja nós ensinamos a vencer. Ensinamos a ter um encontro real com Jesus Cristo. Jesus não está morto, está vivo, e muda a vida não só daquelas pessoas que falámos há pouco, que estão a pedir ajuda, mas também muda a vida das empresas e dos empresários. E é por isso que temos uma reunião para te ajudar a vencer essas dificuldades, a ultrapassar essas dificuldades, a atingir os teus alvos e os teus objetivos. É por isso que existe. Na verdade, estamos a ensinar os homens e mulheres de negócios, né, não apenas ser abençoadas, mas ser abençoadores. Para que, através deles, né, pessoas podem ter emprego, podem prosperar, podem ter mais emprego, né, mais verdade. pessoas empregadas. Eles próprios possam crescer, não é? Sim, é isso. E também esta parte, né, uma mulher, quem tem um negócio, né, tem uma influência sobre as pessoas, né? As pessoas vão ouvir também o que é que a pessoa diz. Então, essa pessoa também, na verdade, tem um exemplo. A pessoa que trabalha lá, se ele sabe que o patrão é crente, ele também
olha para esta pessoa e esta pessoa é um testemunho, né? E vai olhando para a vida dele também, como é que ele faz as coisas, como é que ele reage. Então, na verdade, um homem e mulher de negócio tem uma grande responsabilidade. Não apenas na área financeira, arranjar trabalho, negócios e tudo isso, fazer as coisas da maneira de Deus, mas ao mesmo tempo ele também é uma influência, as pessoas olham para ele, então ele também tem que viver aquilo, né, que ele está a falar de Bíblia. Pronto. Sim, é um testemunho na sociedade, sem dúvida nenhuma. Estava-me a lembrar um testemunho que o apóstolo comentou comigo há uns tempos atrás, que um dos empregados de um dos homens de negócios da nossa igreja estava muito admirado porque o patrão tinha muito trabalho, o que não seria expectável. E foi-lhe perguntar portanto, se o patrão estava a dar os dízimos e as ofertas na igreja, ou que ele disse-lhe que sim. O senhor era brasileiro, estava habituado àquela linguagem e identificou logo que ali havia algo de diferente naquele negócio, porque não era suposto ter aquele volume de trabalho, e se estava a acontecer, alguma coisa sobrenatural estava a acontecer, e o que estava a acontecer é que ele, de facto, estava a praticar, o patrão dele, o chefe dele, estava a praticar a palavra de Deus e fez a diferença, e faz a diferença na vida de milhares de homens de negócios por essa maná fora ou por esse mundo fora. Sim, é isso mesmo. Entretanto, nós ensinamos, por exemplo, nesta reunião hoje, nesta rúbrica, ensinamos uma parte espiritual, uma parte prática muitas vezes também, né? Mas nós também temos reunião nas igrejas, né? Ou nos regionais. Qual é a diferença? Porque é que a pessoa vai assistir na terça-feira à hoje e também assistir na reunião lá na igreja? Uma boa pergunta. É melhor explicar bem. É melhor explicar bem. Não é uma pergunta fácil. Nós temos nas regionais, nas províncias, temos todos os meses uma reunião de homem de negócios, mas de facto não chega. Não chega, e quando o Basta Querer aparece como programa de televisão, o apóstolo vê a necessidade de todas as semanas acompanhar os homens de negócios, com uma palavra específica para eles, não só na parte espiritual, mas também na parte técnica. E de facto nós temos visto que isso faz a diferença, esse acompanhamento semanal, porque por vezes o homem de negócios, mesmo na igreja, sente-se não vou dizer que se sente sozinho, não é? Mas tem uma vez por mês uma reunião específica, e o resto da semana estamos a falar de temas que abrangem toda a gente. E acaba por acompanhar com outros homens de negócios, trocar essas impressões, e se tiver uma reunião todas as semanas, ele acaba por não perder a direção, a visão para o negócio dele, o que é muito importante para vencer o mundo. Então, esta reunião, né, de terça-feira, é importante que o homem de negócio assista todas as semanas, né? E damos esta facilidade que a pessoa pode ficar em casa a assistir. Sim, sim. Entretanto, a outra reunião na regional também é muito importante, porque aí é já com o pastor que conhece aquele homem de negócio, onde que ele pode fazer perguntas, dúvidas ou concordar acerca de um certo projeto. É uma coisa mais pessoal. Sim, né? Tem a ver também com projetos. A Bispa me permite, quando estamos aqui à terça-feira ou nesta reunião semanal, nós estamos a dar os grandes projetos do apóstolo, e acabamos por também nessa reunião mensal, também partilhar os projetos de cada província regional, que também é importante que ele esteja envolvido com esses projetos de alguma maneira, e faz toda a diferença. Então, muito importante. Assistir ao Basta Querer, nos homens de negócios, e ao Clube Executivo. As duas coisas. Porque Porque na verdade, né, numa reunião, o pastor fala para todo mundo. Então, muitas vezes, ele dá estes exemplos para que toda a gente se identifique com ele, né? Então, muitas vezes fica num nível como o negócio diz, então, mas quer dizer, só está a falar nesse nível, onde é que vai falar ao meu nível? Então, por isso que é muito importante. É mesmo muito específica, e não apenas a palavra espiritual ou a palavra prática, não apenas isso, mas também a unção que está presente. O poder de Deus que está presente é muito específica numa reunião, né, ou um clube executivo, ou na igreja, ou então mesmo durante esta terça-feira que nós temos esta rúbrica clube executivo, porque é uma unção especial, e quando uma pessoa semeia nestas reuniões, também é diferente, porque é mesmo muito específico. Nem sei bem como explicar, mas... Eu acho que a reunião presencial nos homens de negócios te traz várias vantagens, nomeadamente porque é feita uma reunião regional, não é? Em geral é uma reunião regional onde se juntam homens de negócios de várias igrejas. E a partir daí também conhecemos mais pessoas, conhecemos pessoas que não estão só dentro da nossa igreja local, mas que fazem parte de uma
família maior que é regional e noutros encontros até numa família maior que é a nível nacional. Mas falando na parte regional, eles encontram outros homens de negócios e é importante trocar experiências dentro desta Experiências, testemunhos, dentro da parte espiritual, por assim dizer. Porque isso ajuda-nos, dá fé. Então, eu tive esta dificuldade, ultrapassei assim, e fiz 7 semanas, ou pus fé para isto, ou pus um alvo. E esta partilha fortalece-nos a todos e Sim. ajuda toda a gente a ir mais longe, porque cria-se boas amizades. Para além disso, há uma unção própria. Cada reunião tem uma unção própria. A reunião de sexta-feira tem uma unção, uma manifestação. Talvez para aqueles que não estão tão habituados a essa terminologia da unção, tem uma manifestação do poder de Deus diferente à sexta-feira do que ao domingo, e há uma manifestação do poder de Deus diferente, dons do Espírito Santo diferentes, também nos homens de negócios, ou em qualquer outra reunião específico para o tipo, para o motivo que é feita aquela reunião. Portanto, quando um homem de negócios vai a uma reunião de clube executivo, ele vai se deparar com dons do Espírito Santo e com uma unção própria para a necessidade dele para o seu negócio, seja a que nível for. Às vezes é a nível financeiro, outras vezes nem tem a ver com o nível financeiro, é mesmo a nível técnico, é uma decisão que ele tem de tomar, não sabe como é que há de fazer, e é ali que Deus vai lhe falar, que o vai dirigir para ele tomar essa decisão. E a unção é um pouco como, às vezes é difícil explicar, não é? Mas é um pouco como a chuva. A pessoa vai à reunião e fica molhada dessa unção, que atrai certas circunstâncias, certas oportunidades na vida do homem de negócios que de outra maneira não acontecia. Eu nem vou tentar explicar isso, não é? Não vou tentar dar uma explicação lógica. Ouvindo e sentindo e experimentando, porque na verdade quando a pessoa toma banho nessa unção, ela ganha capacidades, dons, talentos que Deus acrescenta para determinadas situações, épocas na vida do homem de negócios, para ele enfrentar certas situações e até para atrair certos negócios. Eu acredito nisso. É isso mesmo, muito importante. Entretanto, vamos agora ver um vídeo que não tem a ver com os negócios, né, nem clube executivo, mas com um grupo familiar, porque é muito importante este projeto também. Então vamos ver este vídeo. Olá, Apóstolo, olá, Bispa e a toda a equipa do Basta Crer. Então, nós estamos aqui prestes a começar um grupo familiar em Aigle, aqui na Suíça, e queremos agradecer por este programa Basta Crer, que o Apóstolo tem feito, tem sido muito bom, tem dado muita força aqui a todo o pessoal na Suíça. Nós aqui estamos a levar a palavra de Deus, estamos a cumprir a nossa missão, inclusive tivemos uma ação social há pouco tempo, que foi um grande sucesso, onde todos os irmãos deste grupo familiar participaram, e não só, toda a nação da Suíça participou, e por isso aqui estamos, independentemente da situação, continuamos com os olhos em Jesus, levamos a palavra e Deus também está a acrescentar ao nosso meio pessoas novas que estão a precisar de ajuda e que entram em contacto connosco, então isso é muito bom. E pronto, e daqui da Suíça então enviamos um abraço para o Apóstolo, para a Bispa e para toda a equipa do Basta Crer. Tchau, tchau. Então, um grande abraço também para a Suíça. Então, vimos aqui também, né, que este grupo familiar tem várias partes, né? É online, mas também vê-se uma mesa que tem várias pessoas, ou tem um casal. Então, é uma maneira muito importante e, na verdade, tem a ver com isso também, né? Os homens de negócios precisam estar juntos, né? Numa reunião assim. E um grupo familiar também é onde as pessoas estão juntos, onde a pessoa também compartilha, né, experiências, testemunhas, faz perguntas, mas é um nível diferente, tem outro propósito. O propósito do grupo familiar é os rudimentos, é tratar das raízes, mas tem esse componente que eu acho muito importante. Quando nós falamos que a igreja é uma família de facto, ou seja, uma das coisas que faz com que a igreja seja uma família é os grupos familiares. Porque é aí que nós nos conhecemos melhor, criamos amizades, laços, que são tão importantes no início de uma caminhada com Jesus Cristo, onde há tantas dúvidas. Para além das dúvidas, a maior parte das pessoas traz também uma série de problemas, de fardos, de situações na vida que às vezes, eu ia dizer, não são tão fáceis, mas na verdade a palavra certa são difíceis.
E toda essa comunidade, esse conjunto de pessoas que estão no grupo familiar, ajuda a nós andarmos para a frente com Jesus Cristo e nos libertarmos desses laços que a Bíblia chama de laços do diabo, dessas armadilhas que o diabo põe na nossa vida, desses problemas, dessas situações. E claro que vamos também criando raízes e aprendendo as doutrinas rudimentares de Jesus Cristo. Aprendemos também que muita coisa que nós pensamos que é boa, na verdade é a raiz dos nossos problemas. E é ali que nós aprendemos a livrar-nos dessas situações, mudar de vida. E claro, todos nós somos importantes para todas essas pessoas que estão no grupo familiar, são importantes para que tu consigas ir para a frente, andar com Jesus Cristo e mudar essa vida. Por vezes, vou dar um exemplo, por vezes acontece pessoas que chegam à nossa igreja com diversos vícios, ou com droga, ou às vezes não é droga, é mesmo vidas ilícitas, que eu não vou estar aqui a descrever. Isso é impossível, e nessas vidas ilícitas, muitas dessas pessoas dependem desse tipo de negócios para sobreviver. E, portanto, é muito difícil se ela não tiver ajuda do líder do grupo familiar, se ela não tiver ajuda daquelas pessoas que estão lá para o ajudar a mudar de vida, eu diria que é quase impossível se ele não for acompanhado num grupo familiar para sair desses caminhos. Porque, na verdade, é ali que a pessoa começa a praticar a palavra de Deus. Sim. Porque, pronto, estão juntos, né? A pessoa faz essas dúvidas, diz qual é o problema, então o líder vai ajudando desde o princípio, né? Porque são essas lições que nós ensinamos lá. São coisas básicas para a pessoa mesmo começar a sua caminhada, começar a mudar a sua maneira de viver e começar a viver à maneira de Deus. E também é uma maneira ótima para evangelizar, né? Sim. Já que estamos a falar para os homens e mulheres de negócios, é uma maneira ótima, né? Se você tem um negócio, você tem um grupo familiar, então é muito bom, mais fácil convidar outro homem de negócio para assistir a esta reunião do que dizer a este homem de negócio: vem assistir à minha igreja, porque ele logo vai dizer: a igreja não é para mim, a igreja é para sei lá quem está lá. Entretanto, se é um grupo familiar, né? Quer dizer, assista lá no meu grupo familiar, é a minha casa, quer dizer. Sim, torna-se muito mais fácil. É isso mesmo. Então, é uma ótima maneira também. Entretanto, agora vamos para a nossa outra rubrica, que é altar de oração. Então, estamos aqui com o altar de oração, todos os pedidos de oração que nós recebemos durante este programa. O meu marido vai orar por isso e depois é colocado aqui. Também temos no nosso site, o site Basta Crer, tem lá uma item, né, que diz altar de oração. Então você pode fazer lá os seus pedidos de oração e depois também nós todos os dias vamos verificar e colocamos aqui dentro. É isso, né? Exatamente. É isso. Entretanto, eu vou pedir então a Pedro para orar para esses pedidos de oração, porque nós temos visto muitas das testemunhas que nós recebemos, têm mesmo a ver com isso. A pessoa faz pedidos para ele, para outra pessoa, e Deus responde e a pessoa vê a sua vida transformada. Querido Deus e Pai, eu trago todos estes pedidos, todas estas pessoas, Senhor, todas as famílias, Senhor, todos aqueles que estão neste momento em aflição, estenderam as suas mãos para este altar de oração. E, Senhor, nós falamos vida, prosperidade, sucesso para todos eles, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Entretanto, vamos então agora ficar com o Tim Coriacos e Tim Coriacos vai cantar uma música que diz: a solução é Mateus 6,33. Aliás, esta música diz muitos versículos bíblicos, mas eles nem dizem qual é o versículo bíblico. Então, você toma nota e depois vai procurar. Mas eu já digo, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todo o resto vos será acrescentado. Mesmo uma palavra para você que é homem, mulher de negócio. Vamos ouvir a música. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33. Estou seguro em 1 de Pedro 2,24, Isaías
53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas. Em Salmo 103 a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33. Ficar pulando em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38. Mateus 6,33, a solução é 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 Mateus 6,33. Aleluia, é isso mesmo, a solução é Mateus 6,33. E porque este programa é um programa de fé e chama-se mesmo Basta Crer, agora vamos cantar uma música que diz Basta Crer. Basta crer em quem? Em Jesus Cristo, e nós veremos toda a nossa vida ser transformada para melhor. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. E se tu queres ver brilhar, se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus e estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus e estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus e estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus e estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida.
E Ele também é o nosso melhor amigo. Ele sempre está connosco. Se nós não o deixarmos, Ele também não nos vai abandonar. Por isso, acredite que Deus, Ele é nosso amigo. Ele está consigo. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Aleluia! À sombra de Deus podemos descansar. E Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo. E numa noite como esta, para si que é homem, que é senhora de negócios, em tempos difíceis, em tempos atípicos como este, certamente você poderá pensar: e se me calha a mim? Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo. Se você olhar sempre para Jesus, acredite que tudo vai mudar para melhor. Esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Mais uma vez, esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares.
teu sucesso estará diante de ti. Esforça-te E tem bom ânimo, e tem bom ânimo, porque Ele não te vai desamparar. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo por onde quer que tu andar. Nem a espada nem o perigo Nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andar. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te. todos os dias da sua vida. Esforce e tenha bom ânimo. E olhe sempre, sempre para Jesus. Independentemente daquilo que possa acontecer, olhe sempre para Jesus, porque é de lá que vem a nossa ajuda, é de lá que vem o nosso socorro. E a Bíblia também diz para nós entrarmos na presença de Deus com júbilo. E é isso que estamos a fazer nesta noite. Estes hinos de louvor, de fé, é uma palavra de fé para o seu coração. Por isso, louve connosco. Esta fé que sai do seu coração, ela é vida e ela transforma a nossa vida. Quando nós cantamos, quando nós louvamos de coração, algo de bom vai acontecer. Por isso, olhe sempre para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Mais uma vez, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha, Não desista, não desanime. aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Declara isso mesmo. Olha, Olha para Jesus, aleluia. esta é a nossa confiança. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Não é tentando nós, Não é tentando nós as coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, jamais, ela jamais passará. Oh, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para
Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Então, olá a todos, bem-vindos a mais um programa com esta rubrica que é para homens e mulheres de negócios. E não só, porque o que se pretende aqui nesta rubrica é ensinar segredos para empresários, homens e mulheres de negócios, por isso é que a gente chama o Clube Executivo, mas também para aquele que quer aprender certos segredos. Segredos esses que vão catapultar a sua vida financeira, no seu emprego e fazer com que você seja muito mais apreciado, porque vai ter muito mais sucesso que os seus colegas. Portanto, é isso aí. Eu vou continuar a falar neste tema de como receber instruções de Deus, porque estou-me a lembrar, quando eu estava na escola bíblica, um dos professores foi um grandíssimo homem de Deus e ele ensinou exatamente sobre esta matéria e um dia ele deu um testemunho acerca de um jovem da igreja dele, ele era americano, e então ele conta que esse jovem ia à igreja e, desde criança e tal, e um dia ele ficou, o pastor, né, verificou que ele era muito rico, era muito próspero, era muito fiel. Mas ele pensou, como é que este jovem tão novo já é tão próspero? Ele era humilde, era fiel, tudo certo, mas quer dizer, não era nada normal naquele tempo. Hoje, se calhar, já não é tanta surpresa, porque com estas tecnologias modernas e as startups e etc., surgiram muitas jovens que ganharam bastante dinheiro e se sobressaíram. Mas naquela altura não. Naquela altura não era nada comum que um jovem já tivesse tanto dinheiro como ele já tinha. Então o pastor chamou à parte e disse, pá, eu conheço desde criança e tal, e vejo que tu estás muito abençoado, conta lá o teu testemunho. Ele disse, bem, glória a Deus, o meu testemunho, porque é que acontece, é porque eu ouço as suas lições. Sim, mas alguma lição em particular, o que é que tu fazes? Assim, bem, eu comecei a ouvir uma série, na altura usavam-se cassetes, uma série de cassetes que o pastor tem, que é Como Ouvir a Voz de Deus. E eu então comecei a ouvir aquilo, achei que aquilo era muito importante para a minha vida, e um dia senti que eu podia comprar uma casa muito velha, tinha uns dinheiros, ou alguém me emprestou, o pai, ou o que é, e restaurei e ganhei uns dinheiros. Vendi e ganhei. Então eu entendi que ouvi bem essa voz. E a partir daí sempre decidi não fazer negócios sem consultar a Deus. Então o pastor perguntou, mas como é que tu fazes? E ele disse, eu faço o que você ensinou. Que é o quê? É, quando há um negócio de certo volume, é grande, ele não faz decisão nenhuma. Ele primeiro põe isso aos pés de Jesus e pergunta ao Deus qual é a tua opinião. E ele fica, como se costuma dizer, esperando em Deus. Então, o que é esperar em Deus? É não fazer nada de diferente na vida, não é ficar em casa sem fazer nada, é fazer o dia-a-dia normal, mas não decide se vai entrar no negócio ou não vai entrar no negócio. Tem uma comunhão com Deus diária e está com atenção o que é que ele vai sentir no seu coração. Está a ver? Porque uma das formas que o pastor ensinou-me a mim também, chamava-se Kenneth Sager, é realmente que dentro de nós
mora o Espírito Santo. Um bocadinho do Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E Deus dá-nos instruções individuais. Diz assim uma coisa, a mim outra, no plano pessoal, não é? Porque a Bíblia é sempre igual para todos, mas quando se trata de assuntos pessoais, Deus pode e quer ser o nosso guia. Então ele ficava a esperar em Deus e se, à medida que o tempo ia passando, ele sentia um veludo, um bem-estar, para ele era um sinal verde. Ele metia-se no negócio e ganhava. Se, por vezes, disse o tal jovem já rico, vinha-me propor um negócio e eu, na minha cabeça, dizia, isto é de Deus, isto é fantástico, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas, pelo sim, pelo não, eu vou fazer o mesmo. Vou pôr isto aos pés de Jesus, na minha comunhão com Deus, e todos os dias oro em línguas, louvo a Deus, para que Deus implante no meu coração a sua vontade. E muitas vezes o que aconteceu foi que, ao longo desses anos, a minha cabeça dizia que aquilo é uma coisa extraordinária, mas eu sentia uma inquietação. Dia após dia, semana após semana, era uma inquietação que aumentava. Portanto, em vez de haver a paz, é daí que algumas igrejas dizem a paz do Senhor. Esse termo vem daí, a gente tem que sentir essa paz. Mas não sentia uma inquietação. Ele diz, eu nunca meti. E disse ele assim ao pastor, devido às suas cassetes, que eu ouço, volta e não volta, para não me esquecer, eu até hoje nunca perdi nenhum negócio. E por isso tenho tido muito sucesso. Que coisa extraordinária de acontecer. Aquele jovem deu ouvidos àquela mensagem e praticou-a e por isso ele venceu. Agora, tem outros ingredientes, não é? Ele venceu não só porque ele pedia direção a Deus e tinha espaço, tempo à espera, esperava em Deus para saber qual era a resposta, mas é evidente que ele também era fiel a Deus. Isto é super importante. Isto ele também dizia. E eu também honro a igreja, como o pastor sabe. Sim, eu vejo, tu dás-me cada vez, à igreja, cada vez dás ofertas maiores. E com isso até já comprámos uma igreja nova, etc. Por isso é que eu estou a perguntar, como é que tu fazes? Então, ele era fiel, não vinha com conversa que agora não tem tempo, ele sempre estava na igreja, honrava a Deus com grandes quantias, mas a estes segredos há a acrescentar este de ouvir a voz de Deus. Nesse livro, que foi o livro para mim mais difícil de escrever, porque fala de assuntos de como, por exemplo, ouvir a voz de Deus. Para mim não foi fácil de descrever, mas pronto, eu recomendo que você estude. Não é ler, é estudar. Porque estão aqui grandes segredos da Bíblia. Estão aqui exemplos da Bíblia, um ou outro exemplo meu, mas é muito importante. Na introdução deste livro, eu começo por mencionar, quer ver, que um dos erros dos crentes é não esperar em Deus e antes dar ordens a Deus. Oh Deus, eu preciso disto, faz isto, vai ali, fala ao fulano. Quer dizer, a gente não pode dar ordens a Deus. Deus é que dá ordens a gente. Portanto, logo aí há um erro que podemos corrigir. Não vir a Deus para dizer a Deus o que é que Ele vai fazer, mas vir a Deus para Ele dizer a mim e a si o que é que você vai fazer. Se vem na Bíblia, é só fazer. Se não vem na Bíblia, é Deus que vai falar consigo. Isso é outro tema muito importante, porque ao longo desses anos eu já tive experiências muito interessantes nesses termos, como pessoas da nossa igreja e de outras igrejas, porque eu agora, há muito tempo que eu não viajo a visitar outras igrejas, mas houve um tempo em que Deus me levou a visitar muitas igrejas, eu era convidado, eu pregava, ensinava para pastores, etc. E então
havia uma coisa interessante que eu constatei, que era o seguinte: muitos dos pregadores andavam cansados, estavam secos. Isto é, eles trabalhavam tanto para Deus e pensavam que trabalhar para Deus é a mesma coisa que ter comunhão com Deus. E não é. Quando eu trabalho para Deus, ou com Deus, é melhor dizer com Deus, eu desgasto-me, eu gasto energia, eu gasto fé. Se eu não tiver comunhão com Deus, se eu não alimentar o meu coração com a palavra de Deus, eu vou ficar em déficit, eu fico com os tanques vazios. Daí que há um termo bíblico que diz: ossos secos, só fica seca. Bem, isso era um segredo. O outro é ter comunhão com Deus diariamente, aquilo que a gente chama o PDC. Eu aconselho imenso os empresários a ter comunhão com Deus, porque é nessa comunhão com Deus diária que Deus vai falar consigo. Deus vai dar instruções específicas ou colocar no seu coração os intentos dele. Porque há uma grande diferença entre a vontade de Deus, vamos dizer, coletiva. Tudo que está na Bíblia é para toda a gente. Mas na Bíblia não está lá escrito que o Joaquim vai casar com a Maria, nem que o Manel vai ter um negócio de sapatos, não sei em que rua. É evidente que não está isso. Mas não quer por isso dizer que Deus não nos quer dirigir. Ele quer. Então, como é que Ele vai dirigir? E muita gente pensava, quando eu andava a viajar, era isto que eu constatei, que eu seria, por exemplo, eu seria um dos profetas que vou profetizar, assim diz o Senhor, e portanto, e para ou então que ele vinha ter comigo para falar comigo e dizer assim: Senhor Apóstolo, diga lá, fala com Deus por causa de mim, por causa deste assunto, aquilo, aquilo outro. E eu achei aquilo estranho, porque assim, quer dizer, meu irmão, se você está a fazer perguntas cuja resposta está na Bíblia, eu dou-lhe a Bíblia. Se é do seu assunto pessoal, eu não lhe vou dar a minha opinião. Não, mas diga lá a sua opinião. Não posso, porque eu não sou o seu Deus. Então, como é que eu faço? Vai buscar a Deus. Então, na altura eu não tinha esse livro, mas eu já ensinava partes desse livro. Você tem que ter comunhão com Deus e faz, por exemplo, a oração do Pai Nosso, faz a oração de Efésios e espera em Deus para que Deus coloque no seu coração qual é a sua vontade. Portanto, isso é muito importante. Ou seja, é importante diferenciar quando Deus fala coisas que é para todo mundo, é global, por isso está na Bíblia, mas quando é coisas em particular, é evidente que não pode estar na Bíblia, não pode, como eu já disse, ó Deus, eu vou casar com esta pessoa ou não vou? Vou para aquele país ou não vou? Aí, Deus vai falar contigo quando tu, meu amigo, estiveres em comunhão com Ele. Preparação diária do cristão é o que nós chamamos de PDC. Até tenho aí um livro, Cristo ajuda-me aí com o livro. Consiste em a pessoa gastar o tempo que ele quiser, 15, 20, 30 minutos, 40 minutos por dia, de preferência logo pela manhã, gastar esse tempo com Deus. Então, o ideal é estar sempre no mesmo sítio, à mesma hora, para o corpo se habituar àquele bom hábito. Porque há hábitos que são bons e hábitos que são maus. E para obrigar a sua mente a estar cativa ali. E para obrigar o seu corpo a estar ali. É evidente que, ao princípio, o seu corpo vai dizer que está cansado, não lhe apetece, a cabeça vai pensar em mil e uma coisas, portanto vai haver uma guerra. Mas se você fizer isto todos os dias ou quase todos os dias, vai chegar um momento que você está habituado. E nesse tempo de comunhão com Deus, conforme eu também sugiro aqui no meu livro, você divide o tempo em duas partes. Uma em que você vai meditar em versículos bíblicos. Eu tenho aqui vários capítulos para podermos meditar nos assuntos que eu acho, pelo menos para mim, que são muito importantes. É sobre saúde, sobre finanças, sobre andar em amor, sobre fé, autoridade do crente, quem somos em Cristo, etc.
E é como quem come. A gente lê devagarinho, até pode ler um bocadinho em voz alta para nós próprios e podemos falar de forma pessoal. Em vez de dizer assim, aquele que habita nos escondidos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansa. Eu posso dizer assim, eu habito nos escondidos do Altíssimo. Por isso, à sombra do Omnipotente eu descanso. Está a ver? E ao fazer isto todos os dias, você está a comer a palavra de Deus. E se falar isto diversas vezes, devagarinho, como quem está a mastigar, você, quando mastiga, você não engole. Pum, não. Você mastiga e depois engole. Você faz a mesma coisa. Quando uma pessoa faz isso, de forma regular, acontece um fenómeno que é você fica sensível à voz do Espírito Santo. Você fica carregado com a energia de Deus, que lhe dá saúde, vitória, etc. E você, mais tarde ou mais cedo, vai acabar por ouvir Deus falar consigo. Aonde? Ao seu espírito. Está a ver? Porque o seu espírito começa a ficar alimentado e fica sensível ao Espírito Santo. É muito difícil explicar a quem nunca ouviu o Espírito Santo falar que isso existe. Mas para os palermas que acham que são chiques espertos, é só dizer, eu também não vejo os teus pensamentos, porque não se vê, então tu tens de ser uma cabeça oca, um estúpido, um palerma, uma caixa. Mas não é assim. Porque não se vê, não existe, existe. Então, porque a gente não vê Deus, as ondas do Espírito a falar connosco, quer dizer que não existe, existe. Mas para eu ter essa sensibilidade, tenho que ter comunhão com Deus. Na segunda parte da comunhão com Deus, que a gente chama-lhe o PDC, Preparação Diária do Cristão, porque há a semelhança de uma pessoa que vai fazer exercício como é que chama isto? Circuito de manutenção. Hoje há ginásios, a pessoa vai, tem umas maquinetas e paga um X por mês. Mas quando eu cheguei a Portugal não havia nada disso. Havia ali ao lado dos prédios um circuito de manutenção, um caminhozinho e tal. A pessoa depois pegava uma coisa qualquer, fazia uma ginásticazinha, corria, andava e tal. Pronto, era isso. E isso faz muito bem. Então eu quero dizer que também nós podemos fazer esse circuito de manutenção, mas do lado espiritual, tendo comunhão com Deus. Na primeira parte, meditar na palavra de Deus. Na segunda parte, é orar em línguas, louvar a Deus e falar as coisas que não são como já fosse, ou falar os alvos em existência. Bem, sem entrar nesses detalhes, vamos só dizer o que é falar em línguas. Falar em línguas é muito importante, para um empresário, porque quando estamos a falar em línguas, diz a Bíblia, não é, em Coríntios, que é o Espírito Santo que coloca as palavras na nossa boca para fazermos a oração perfeita. E Deus usa-se da língua que Ele bem entender. Pode ser uma língua aqui da terra, mas que você não conhece. Pode ser uma língua do céu, pode ser uma língua dos anjos ou a própria língua única de Deus o Pai. Bem, então, começa logo aí. Segunda grandíssima vantagem é que quando nós oramos em línguas, estamos também a carregar as baterias do nosso espírito. A Bíblia diz isso em Coríntios, que é isso que acontece. À semelhança de você ter um telemóvel, ao fim de X tempo a bateria acabou, não é? Você tem que carregar de novo. Quando não, tem telemóvel, mas não funciona. A maior parte dos crentes está muito, muito fraco de baterias, para não dizer bateria em zero. Porque nem ora em línguas, também não está habituado a encher o coração com a palavra de Deus, com comunhão com Deus. Eu lembro-me que uma vez, numa das minhas viagens pelo Brasil, eu já tinha um aviãozinho e então era muito fácil visitar os lugares. As distâncias lá são enormes. Basta dizer que o Brasil é 2,5 vezes a Europa toda. Toda. Sabe o que é a Europa toda? É isso, toda. Bem, então, se você for do sul do Brasil lá acima, a Manaus, você vai de jato 7 horas. Se você for de Lisboa a Moscou, são só 5 horas. Para lhe dar uma ordem de grandeza. É muito grande. Então, as pessoas gostavam de mim, os pastores, os líderes, pediam para eu ir visitar
lugares com eles, eu ia, eles combinavam, chamavam-lhe o café da manhã. E então o café da manhã era que vinhamos cedo para um hotel, tinha uma sala grande, ou para a própria igreja, lá comíamos qualquer coisa, depois eu ia falar. Eles sempre queriam saber como é que eu, que era tão novo, comparado com outros, tinha a igreja, que já tinha isto, aquilo, aquilo outro, e eu sempre começava por falar de ter comunhão com Deus e pedir direção a Deus. Ora, aquilo que mais me admirou ao princípio foi ver que, mal eu começava a falar sobre ter comunhão com Deus, falar estas coisas que estou aqui a dizer, vinha a unção de Deus, os pastores ficavam cheios da palavra, começavam a orar em línguas, começavam a acontecer sinais e maravilhas, e depois eu ia, estava lá um dia ou dois, máximo. Quando eu voltava uns meses depois e falava com os líderes, dizia, pá, você nem sabe o que aconteceu. Então o que aconteceu? Pá, as igrejas cresceram, houve mais salvações, mais presenças, mais dinheiro, mais isto, aquilo. E eu disse, isso é a unção de Deus. Não é eu, é a unção de Deus. Então, para dizer que isto é importante, seja para quem for, para o empresário é a mesma coisa. Eu, quando Deus me chamou para o ministério, eu sabia que tenho que ir para a escola bíblica. Então, como eu era engenheiro, tive que programar a minha vida para ter um pequeno negócio, pedir direção a Deus e lá comecei o negócio. Fui logo enganado no início. O que me valeu foi eu estar na escola bíblica e ouvir estudos sobre o poder da palavra, a integridade da palavra de Deus, Deus nunca falha, e sobre ouvir a Deus, orar em línguas, tudo isso que eu ensino. E então, honrar financeiramente a Deus, semear em tempo de fome, essas coisas todas. Então eu ia vencendo. E uma das coisas que foi mega importante foi, de facto, ganhar sensibilidade à voz de Deus para ouvir Ele falar comigo. E é isso que eu era empresário. Era um pequeno empresário. Então, eu fazia isto que eu estou a dizer e muitas vezes, ao princípio, eu também dava-me sono, dava-me cansado, não me apetecia fazer, mas eu tinha que fazer, porque eu não percebia nada de negócio, já tinha sido enganado, tinha que fazer isto, e eu fiz. E muitas vezes eu fui guiado por Deus a fazer negócios incríveis. Foi assim que eu me safei, porque eu não era, nem sou homem de negócios, mas Deus me dirigia. Então, imagine uma pessoa que tem chamada para homem ou mulher de negócios e que sabe ouvir a Deus e que sabe pôr os princípios de Deus em marcha. Bem, aí você vira um campeão, vira mesmo, como aquele jovem que eu contei, você fica um mais que vencedor, porque fica com um gabarito que é incrível. Então, para eu ouvir, voltando ao livro, para eu ouvir, receber instruções de Deus, eu tenho que ter comunhão com Deus. Em primeiro lugar, até para eu ganhar sensibilidade, o meu espírito que mora aqui, o meu espírito mora aqui, para ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Bem, agora, eu também preciso saber como é que Deus fala. Eu preciso saber quem é que aparece quando alguma coisa acontece, quem é que está à minha frente? É Deus? É o diabo ou sou eu apenas? E porque nada acontece por acaso, só há estes três personagens. Ou vem da minha cabeça, a ver, dos meus desejos, ou vem um demónio que me está a influenciar, tentar enganar, influenciar, levar por um caminho qualquer. Ou então é Deus. Fora disto não há mais nenhum. Não há mais nenhum caminho. E, portanto, eu tenho que saber se quando Deus aparece, quando é que Ele aparece. Entretanto, para alegrar esta festa, vamos ouvir uma música pelo nosso time Curiacos. E, se você reparar, faltam aqui alguns elementos. Um está a ajudar nas obras, outro está a fazer cinema.
e outros, não sei quem mais é que falta. Qual é a música que vamos ouvir? PDC. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é pôr Deus em primeiro lugar. Sim, É oração, Sim. é fé e ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. É o quê? É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é pôr Deus em primeiro lugar. sim, É oração, Sim. é fé e ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. E o PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, lá, lá. Agora escuta bem. o PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, O fruto logo se vê. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC. Maravilha! Aleluia! Bem, pode sentar-se. Bem, o PDC é tão importante que houve uma altura na minha vida que eu não tinha hipótese, eu tinha medo de ter comunhão com Deus. Porque há momentos da vida que nós temos que estar 100% ligados a Deus. E fazer jejum de notícias, de televisão, de cinema, de tudo. Estar só com Deus, porque são momentos cruciais. E lembro-me, num desses momentos, claro que a mim dava-me sono, não me apetecia, eu era atacado por sentimentos de sei lá de quê, e então eu, para não falhar, para ter mesmo comunhão com Deus, sabe o que é que eu fazia? Eu tinha na minha casa uma banheira. Então eu subia à banheira, não é? Aqui acima punha a parte na parte direita da banheira e do outro lado na parte esquerda. Hoje já não uso banheira porque hoje já há o chuveiro, é muito mais prático. Então, eu dizia a mim próprio, se tu adormeceres, estás lixado. Estás aqui na banheira, partes a cabeça. E meu irmão foi o que me valeu. Porque, mesmo assim, quando eu passado uma semana ou assim, disse, pronto, já chega de banheira, eu já estou habituado, já estou com o corpo domesticado, a cabeça no lugar certo, eu sentava numa cadeira ou no sofá e logo nesse dia adormecia. E o diabo dizia, sim senhora, que rico crente, nem sequer consegue estar acordado para ter comunhão com Deus. Portanto, há momentos da vida que você não pode falhar, há momentos da vida que você tem que ter comunhão com Deus de manhã e antes de ir para a cama. Porque você tem mesmo que estar bem coladinho a Deus. Não houve mais nada, não houve mais ninguém, só houve a Deus. E, portanto, para dizer isto que é muito importante. Bem, então vamos aqui falar um dos capítulos que eu ensino aqui é como distinguir quem é que nos aparece. Basicamente, de uma forma muito fácil de entender, sem entrar nos pormenores que eu explico aqui, pode-se dizer o seguinte, se você está num lugar qualquer, e de repente começa a sentir pensamentos de vingança. Eu estou muito chateado, aquele gajo, tu já vais ver e tal. E de inquietação, estou nervoso, e etc, etc. Você está, de certeza absoluta, a ser atacado por demónios. Portanto, não pode ser de Deus, porque Deus não nos dá nenhum espírito de inquietação, mas antes de paz, de amor, de uma mente sã e de tranquilidade. Tudo que for o oposto é do diabo. Está a ver? Em Tiago diz que... agora já me esqueci, que o espírito de contenção, como é que é?
Olha, agora falhou-me. Há um versículo que diz que guerras e contendas e espírito faccioso. Espírito faccioso é isso. Se por outro lado você está num ambiente e de repente vem-lhe uma alegria, uma vontade de orar, uma vontade de ter mais comunhão com Deus, é porque Deus está ali à sua frente. A ver? Às vezes você está num lugar qualquer e vem pensamentos, outros tipos de pensamentos. Pode vir uma lembrança de um versículo bíblico. Ora, isso não é o diabo. E se esse versículo aparece hoje, ou uma vez, ou duas ou três no mesmo dia, amanhã é a mesma coisa, Deus está-lhe a querer dizer qualquer coisa que é o que o versículo diz. Acontece muitas vezes. Você lembra-se? E as pessoas, quando acontece assim, pensam, foi por acaso, lembrei-me daquele versículo bíblico. Não, você não se lembrou daquele versículo bíblico. Foi o Espírito Santo que acendeu o neon, a luz neon, sabe? Acendeu a luz. E você tem que prestar atenção. O que é que o versículo diz? Outras vezes, você está muito bem, sei lá, onde, em qualquer lugar, não na igreja, está num sítio qualquer. E de repente lembra-se de uma mensagem, de uma frase que ouviu na igreja, de uma lição que ouviu aqui no programa ou que leu no livro. Quem é que pensa que está a fazer isso? É Deus. Está-lhe a lembrar coisas que você já ouviu, então está-lhe a lembrar porque quer-lhe fazer de propósito você se lembre. E é porque há um motivo para isso. Nada é por acaso. Se você, por outro lado, tem outros sentimentos, volta na volta, está chateado porque o outro disse quê, depois tem vontade de retaliar, ou então está oprimido, sente-se mal, está muito cansado, etc. Isso é sinal da atividade de demónios. Não quer dizer que é você que anda na bruxaria, estou a falar para as pessoas que já não andam ou que nunca andaram, mas pode também acontecer que muitas vezes, se alguém estiver envolvido em fazer atividade satânica contra si, porque lhe quer roubar o negócio, ou quer lhe prejudicar, ou seja, aquilo que for, que infelizmente isso existe, então é muito possível que você, volta e não volta, se isso acontece, você sinta-se cansado, com sono, sem forças. Então você tem que ir lutar contra o diabo, porque está perante ataques de demónios. Uma vez Deus mostrou-me, numa visão, uma coisa muito, muito interessante, que eram pequenos dragões, que eram assim do tamanho assim deste que eu estou aqui a dizer, que voavam em redor da minha cabeça e que atiravam chamas que vinham com pensamentos e com uma coisa de opressão e de cansaço. E eu percebi. Foi aí que eu percebi. Isto que eu estou a sentir são ataques do diabo. A ver. Outras vezes cheguei a sentir ataques no corpo. Parece que estava a morrer, ou que me estavam a matar, ou que havia quase como que facadas. Isso é bruxaria da pesada. Está a ver? Houve uma altura que eu só soube depois eu ia para o meu escritório e repreendi ao diabo. Estava ali uma boa meia hora a falar versículos bíblicos até essa porcaria sair. No meio dos empresários existe muito disto. Porque há muito empresário que é desonesto. Há muito empresário que recorre a todos os meios e mais alguns e não hesita em ir a uma bruxaria, a um bruxo ou bruxa, para encomendar trabalhos contra um concorrente, ou para lhe roubar clientes, ou seja o que for. E, portanto, quando eu estou a dizer isto, é porque você precisa de ouvir isto, está a ver? Então, uma vez, quando era à meia-noite, ou sempre à mesma hora, eu sentia coisas muito esquisitas. E eu vi logo, ando-me a fazer bruxaria. E era da pesada. Então, mais tarde eu soube que os bruxos da África, nomeadamente Angola, África Sul e não sei onde mais, vários,
se reuniram todos numa conferência em Joanesburgo para tentar matar a mim, acabar com a Igreja Maná e os bispos principais. Porque nós estávamos a destruir os trabalhos deles. Eles estavam a perder domínio. Ora, acontece que durante esse tempo, dois bispos morreram repentinamente. E eu fiquei muito alarmado e pensei, como é que bispos da Maná, que sabem que é o diabo, etc, etc. Depois fui a saber, sem entrar por nós, eles andavam em pecado. Qual é o pecado? Não lhe vou dizer. Eles tinham as portas abertas ao diabo. Portanto, isso existe. Ora, se você é um empresário, se você está a ouvir o que eu estou a dizer, está a tomar nota do que estou a dizer, e se fizer, você não tem que ter medo do diabo. O diabo é que tem medo de si. Se isso acontecer, você vai lutar contra o diabo. Tem o livro como lutar contra o diabo. Você tem a autoridade do crente. Está a ver? E, portanto, quando é assim, você nem espera pela manhã. Logo à noite, assim, vai e dá uma traulitada na cabeça do diabo, lê-lhe versículos bíblicos e louva a Deus. Louva a Deus. Porque o diabo também não aguenta. Portanto, tudo isto são formas do diabo aparecer. Quando é Deus, pode até acontecer uma coisa muito engraçada. Você está muito bem, até pode estar a ver televisão, pode estar, ou seja, uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, com a igreja, assim, e de repente vem o Espírito Santo em pessoa, fica ao pé de si. Aí, quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus em pessoa ao seu lado, você sente uma presença incrível. E muitas vezes é como que alguém lhe desse um grande abraço e você até começa a chorar porque sente-se amado, sente-se bem, é ele a confortá-lo. Outras vezes acontece um fenómeno muito engraçado. Você está numa situação que trabalhou muito, também está a servir muito a Deus, etc. Está mesmo cansado, está fisicamente cansado, porque é muitas horas seguidas, muitos dias seguidos, semanas seguidas, sempre não só a ser fiel, mas já há trabalho a fazer, e você está cansado. E de repente vem um espírito de alegria do Senhor, faz com que você desate a rir. E onde estiver mais pessoas lá, começam todos a rir. E nem sequer beberam álcool nenhum. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que lhe está a aparecer, porque diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Isso acontece muitas vezes comigo, quando eu vou em cruzadas ou em campanhas, e são muitos dias seguidos, e muitas viagens, e a malta vai, monta os equipamentos, etc, etc. E depois, no final das reuniões, que acabam sempre muito tarde, a malta ainda tem que recolher os equipamentos, depois vamos para o hotel, ou vamos... comemos qualquer coisa na igreja, então estamos todos cansados, de repente uma pessoa diz uma coisa, todos começam a rir, e estamos ali 1 hora, às vezes chegamos a estar 2 horas a rir, de coisas que não têm, pronto. E um dia um pastor, ou bispo, não me lembro, perguntou-me, porquê que isto acontece? Eu expliquei, porque é a alegria do Senhor a nossa força é uma das formas do Espírito Santo se mover para nos dar forças. Está a ver? Enquanto que o diabo rouba forças, Deus nos dá força. A alegria do Senhor é uma força gigante. E é assim. Agora, o Espírito de Deus, como é que Deus aparece? Agora vamos falar de outro tema que também está aqui no livro, que é como é que Deus aparece? Quais são as formas possíveis de Deus aparecer? Primeiro, temos que saber que Deus aparece quando quer, da forma que quiser, aonde quer, e faz o que quer, porque Ele é mesmo Deus. E, portanto, se a pessoa está a querer dizer a Deus, faz assim, vira ali, faz acolá, está a perder o seu tempo, porque mesmo que Deus pensasse, olha, eu vou fazer isto, tu estás a dizer para fazer, agora já não faço, porque Ele é o manda-chuva. Portanto, temos que ter atenção que Deus aparece como quer, quando quer, do jeito que quer, fala o que quer, e nós só temos uma coisa a fazer, que é dar ouvidos a Deus. E por isso diz lá em Deuteronômio 28, será que se deres ouvidos ao Senhor teu Deus, para teres cuidado de fazer conforme a tudo quando Ele está escrito, então sobre ti virão todas essas bênçãos e te vão alcançar. Como é que o apóstolo sabe este versículo de cor e salteado? Porque eu já o disse tantas vezes, já faz 20, 30, 40, não, 30 anos, 30 e tal anos, que eu já sei isto faz parte de mim.
Ou seja, se eu der ouvidos a vós, Senhor meu Deus, tendo cuidado em fazer conforme a tudo quanto Ele diz, então o Senhor mandará que a bênção estará comigo. Eu ando atrás de Deus, faço o que Deus manda e Deus manda coisas sobre mim. Qual é a diferença? É a pessoa andar atrás de dinheiro e pedir a Deus para lhe dar mais. Não, você anda atrás de Deus e Deus faz com que o dinheiro, prosperidade, bênção, aquilo que Deus quiser, venha até consigo. Então, é importante a gente saber isso. Então, como é que Deus pode aparecer? Em primeiro lugar, Deus aparece pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a forma mais normal de Deus aparecer. Um versículo bíblico é como se fosse um fax. Agora não se usa um fax, é como se fosse um e-mail de Deus. Está a ver? Porque Deus... porque é que Deus fala muito através da palavra de Deus? Porque, meu irmão, a grande maioria dos crentes está tão seco, que quando Deus fala, ele não ouve. Ele está sem sintonia nenhuma. Ele está como um telemóvel que existe telemóvel, mas não, até pode estar carregado, mas não tem sinal. Não tem sinal. Muitos irmãos não têm sinal. Portanto, Deus está a falar e ele não tem sinal, não ouve, nem consegue falar com Deus. Então Deus tem uma coisa carnal, a ver, carnal, visível, humana, ultra básica, é o mais básico, mais carnal que existe, é a palavra de Deus. Porque se Deus falasse e você não tivesse preparado, você morria. Deus, se lhe aparecer, só de costas. Até o próprio Moisés pediu, Senhor, tu és meu amigo, já mostraste que é meu amigo, mostra-me lá como é que tu és. E diz assim, não te posso aparecer de caras, tu vais morrer. Não aguentas, porque é a energia de Deus, está a ver? Se calhar como é que chama essas energias aí, atômicas, sei lá o que é. Então, a palavra de Deus é a coisa mais básica. Quando você, o que é que isto quer dizer? Quando você está a ler um versículo bíblico, principalmente aqueles em que é o Senhor que fala, Deus fala, Jesus falou, você tem que pensar, Deus é que está a falar isto para mim. Eu estou a ler isso agora e Deus está a falar isto para mim. Se você tiver esta atitude, você vai começar a ter vitórias na vida. Se você olha para a Bíblia, é mais um livro, pronto, Deus falou aquilo, mas não é para mim, sabe-se lá, eu isto gosto, aquilo não gosto. Você não vai ter grande sucesso. Quando muito, uns pinguitos, umas migalhas. Porquê? Porque não venera, não aceita, não dá importância à palavra de Deus. Deus fala e você não ouve. Bem, se Jesus aparecesse carnalmente, visivelmente assim, e você é apenas o irmão que está no início ou que já está mais lá para a frente, provavelmente 90% das vezes Deus vai lhe falar por versículos bíblicos. Só quando a pessoa já tem outro grau de sensibilidade ao Espírito, já tem outra comunhão com Deus, já tem outro arcabouço, Deus já confia nesta pessoa, esta pessoa já foi fiel, já fez, aconteceu, foi testado e venceu, é que Deus começa a lhe falar de outras formas também. Está a ver? Em palavras que não são necessariamente apenas as que estão escritas na Bíblia. Portanto, é preciso entender isso. Bem, depois, Deus também aparece por sonhos e por visões. Normalmente, quando Deus dá um sonho a uma pessoa, é porque é um sinal ou de perigo ou de urgência. Ou que a pessoa não está a prestar atenção a Deus e é como que a mãe diz, João, vai ali. E o João não vai. João já estive ali e ele não vai. João, vai lá buscar. Ai, é o ultimato de Deus. Agora, há sonhos que são por causa do feijão brasileiro. Está ali um brasileiro. Há sonhos que é de tipos malucos. Há sonhos do diabo e há sonhos de Deus. Quando é que um sonho é de Deus? Quando ele está 100% de acordo com a Bíblia.
se não está de acordo com a Bíblia, não é de Deus. Deus usa de sonhos e de visões. O que é uma visão? Uma visão pode ser uma visão aberta ou uma visão sem ser aberta, que não é necessariamente fechada. A visão aberta é quando, por exemplo, eu estou a olhar para si, para uma pessoa, e vejo assim, ouço assim, mas também vejo outras imagens e ouço outros sons. Hoje é mais fácil explicar, porque quando uma pessoa hoje tem um computador com Windows, não é? Assim que se diz, você vê várias imagens ao mesmo tempo, não é? Até sobrepõe uma imagem em cima da outra. Então, quando está a usar programas de Photoshop e assim que você aí põe uma lei em cima da outra. Essa é uma visão aberta, acontece muitas vezes isso. Às vezes, bem, não interessa, isso aí já chega. A visão é a mesma coisa. Há visões que vêm de Deus e há visões que vêm do diabo. Se é do diabo é muito simples. Você só diz assim, Jesus, és tu? E aquilo desfaz, ou parece um demónio horroroso, começa-se a rir com escárnio e desaparece. Os propósitos de sonhos e visões sempre é para avisos. E não é para, eu tive uma visão, eu sou o campeão, eu sou o melhor do mundo. Não. Tu devias pensar, há qualquer coisa que está em perigo, é melhor eu dar ouvidos. Não é a altura da gente estar vanglorioso. É a altura da gente, qualquer coisa se passa, deixa-me cá endireitar a minha vida, o que é que se passa, ó Deus? Portanto, é isso aí. Agora, eu aqui no livro também ensino que Deus aparece por pessoas. Por exemplo, quando eu estou a falar a palavra de Deus, eu sou o porta-voz de Deus, sou o embaixador de Deus. Então, se eu estou a pregar a palavra de Deus, Deus está a se usar de mim para falar para si. Isto para dizer que há pessoas que ficam tão, nem sei como é que é dizer, tão parvinhas, que dizem assim, eu só ouço Deus, não ouço homens. E parece tão espiritual, eu só ouço Deus, eu não ouço homens. Parece tão espiritual, mas é tão parvo. Porque Deus usa-se de pessoas, dos seus porta-voz. Sim, mas aquela pessoa tem defeitos. Pois tem, mas na mesma ele é o porta-voz. E depois? Por isso é que a Bíblia também diz, acredita em Deus e nos seus profetas e prosperarás. Agora, tem que saber quem é que é um verdadeiro homem de Deus. É aquele que pelos seus frutos é que se conhece. Vai lá em Mateus, Jesus disse. Se aquilo que ele faz está de acordo com a Bíblia, que ele já falou antes, sempre se cumpriu, ele é um homem de Deus, pode dar ouvidos a ele. Às vezes, a gente ouve pessoas dizerem assim, diz o Senhor, e é só disparates. Portanto, é uma pessoa que a gente nem deve dar ouvidos a isso. Bem, mas Deus fala através de pessoas e de profecias. Através de pessoas é o modo normal de um pregador estar a falar para o outro. Mas há outras formas. Excepcionais, extraordinárias. Podia também contar algumas coisas interessantíssimas. Mas, pronto. Então, quando por exemplo, uma pessoa está na reunião da igreja, uma pessoa, um irmão ou uma pessoa vai lá que ainda não é crente e está a ouvir a mensagem. É muito comum uma pessoa que ainda não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, se calhar ainda nem entregou a vida a Jesus, ou entregou há pouco tempo, pensar assim, este gajo está a falar só para mim. A minha mulher contou-lhe a minha história. É muito comum. Porque quando um pregador está a falar a palavra de Deus, o Espírito Santo convence as pessoas. Convence que aquilo é para ele. E como ele não está habituado a ouvir aquela voz, pensa que o pregador só está a pregar para ele. Pode estar lá 1.000, 10.000, 100.000 pessoas e ele pensa que é só para ele. Já tive casos muito engraçados. Pessoas a me ameaçar porque você esteve ali toda a manhã a falar para mim, sei muito bem que foi a minha mulher que lhe contou a minha história. Meu amigo, eu nem sei quem é você.
Não, não vem cá com histórias. Ele não sabe que foi Deus que estava a falar com ele. Outra vez estávamos numa convenção e o Espírito Santo apareceu de uma forma extraordinária e então eu parei a reunião, era um silêncio, mas Deus estava a falar a cada pessoa. E umas começaram a chorar, outras a pedir perdão. E ao fundo um homem começou aos gritos e a pedir perdão, perdão, perdão. Saiu lá do fundo, veio a correr para o palco, para a zona onde a gente oramos, não é? E confessou, eu adulterei, eu matei. Eu pensei, puxa, o homem, cuidado, pá. Então no final entregou a vida a Jesus e no final eu chamei o meu gabinete lá no último piso e disse, pá, o que é que aconteceu? Ah, pá, então você estava a falar a minha vida toda. E eu disse, e eu pensei, eu estava a orar em línguas. Durante aquela pausa, só voltei a orar em línguas. Oh, xarabarraçara. Não, você falou na minha língua. Eu acho que ele é armênio, assim, um desses países, assim, meio, para mim, que eu não entendo nada daquilo. Eu estava a falar sobre, pois é que eu percebi. Eu, ao falar em línguas, o Espírito Santo pôs-me a falar a língua daquele homem, e a falar para ele. Isso acontece. Isto são chamados os dons do Espírito Santo. Bem, mas de forma normal, o pregador fala, no nosso caso, em bom português, a pessoa entende e isso é Deus a dar o recado. Como é que devemos viver, como é que devemos fazer isto, aquilo, aquilo outro, na área da família, do casamento, do perdão, das finanças, da saúde, enfim, tudo isso. Isso tudo é Deus a falar. E há as pessoas que querem sempre viver no extraordinário, nas coisas E para isso tenho uma coisa, um segredo que é o seguinte. Um dia, acho que foi Moisés que pediu para Deus lhe aparecer. Foi dessa vez. E Deus disse assim, e Deus fez um espetáculo. Uma tempestade, trovões, assim, sabe, uma coisa que nem com fogo de artifício igualava. E a Bíblia diz, e Deus não estava nessa cena, né? Nessas tempestades. Depois veio um barulho. Imagina um concerto. E Deus não estava no barulho. E por aí fora. E no final não me lembro do resto. E depois um vento. E depois veio uma voz suave, baixinho, suave, mansa e baixinho, não é os gritos, baixinho. E aí estava Deus a falar. O que é que Deus quer ensinar com isto? Que muita gente está à espera de ir para uma igreja e um pastor falar, e a pessoa fica emocionada, mas é tudo carne e mental. E Deus não é assim. Deus fala de uma forma mansa e suave. Eu, nesse capítulo, assim, eu tinha um pastor, toda a gente gostava dele, um bom homem, era novo, dinâmico, e um dia veio o bispo dele, nosso bispo, que era sul-africano. E ele já tinha muita idade. Enquanto o nosso pastor, este homem encostou-se ao púlpito e não saiu de lá. E era sexta-feira à noite. Ora, sexta-feira à noite para mim, eu estava todo estourado, com sono, cansado. Pensei, eu vou pôr aqui um palito para não adormecer, porque eu não aguento. O homem começa a falar, ao fim de nem um minuto, e eu fiquei desperto como nunca. E lembro como se fosse agora, o que é que está a passar? Que o homem não se mexe, não faz aquela ginástica toda, não faz nada disso, e eu estou mais desperto que nunca. Mais tarde eu percebi, este velho estava cheio de unção. É por isso que uma vez eu ia entrar no nosso avião, e um pastor, meu amigo, dizia, mas conte lá qual é o segredo, porque eu também quero crescer, e eu não tive tempo para dizer mais nada. Olha, uns são, outros não, pronto. A unção é isso, uns são, você fala da unção, quem são unção? Uns são, outros não, pronto, eu já lhe tinha dito, lá na conferência, comunhão com Deus, orar em línguas, e ele queria espetáculo. Então,
para dizer que às vezes Deus aparece de uma forma que nos leva a ficarmos entusiasmados, animados, com vontade de dançar, cantar alto. Outras vezes não. O Espírito aparece do jeito que Ele quer. E se você entender estas coisas básicas de como Deus aparece, é só recebê-lo do jeito que Ele quer aparecer. Por isso é que a Bíblia fala que os 7 Espíritos, não há 7 Espíritos Santos, só há um, mas é a forma de Deus dizer que o número 7 é o número preferido de Deus, que há várias formas de Deus aparecer. É isso aí. Bem, e o resto você estude. Quanto mais você estudar, mais você ouvir isto e fizer o que eu estou a dizer, mais sucesso você vai ter. Agora, quando se trata de dinheiro, há uma outra coisa que você nunca pode esquecer. Você, principalmente empresários, que é dinheiro não vem por orar, nem por pedir. Há pessoas que até chegam a pensar, porque eu preciso, Deus tem que me dar. Não, dinheiro não vem porque você precisa. Não vem. Só vem de uma maneira, quando nós honramos a Ele com os nossos dízimos e ofertas. Se há coisa que me livrou quando eu saí da segurança de ser empregado de uma empresa, se houve coisa que me salvou, foi os dízimos e as ofertas. Não tenho a mínima dúvida. Porque eu estava teso. Eu fui enganado. Ora, como é que eu vou pagar a renda da casa, o compromisso dos carros, comprar comida, etc. Só com milagres. E como eu sabia muito pouco, estava na escola bíblica a aprender as coisas da fé, ia praticando, às vezes conseguia, outras vezes não, safei-me. E foi lá que eu aprendi a viver pela fé. Porque viver pela fé não é ouvir, é fazer. Porque ou faz ou não faz. E quando se trata de finanças, meu amigo, só mesmo esta lei de semear para colher. Tudo funciona com base em sementes. Eu tenho que semear primeiro. Eu tenho que semear primeiro para colher depois. E você pode perfeitamente estar numa situação de calamidade. Vem cá abrir a história do Isaac. Isaac é onde? Gênesis 26. Olha, quase que acertei isto. Isto é Êxodos. Êxodos, ao lado. Você pode estar num momento de crise, que é o atual, e você pode ter duas atitudes. Uma é derrotista. Estou numa crise, não há nada a fazer. É pandemia para aqui, pandemia para acolá. Então, já perdeu. Ou você tem a atitude da fé verdadeira, a fé que vence o mundo. Eu tenho a fé que vence o mundo. Que fé é essa? Não é a fé de acreditar em Deus, é muito mais do que isso. É acreditar naquilo que Deus diz. Não é acreditar que Deus existe. O diabo também acredita, sabe, presta contas e está tramadíssimo. É acreditar no que Deus diz para fazer. Será que se deres ouvidos a voz, Senhor teu Deus, tendo cuidado em fazer conforme a tudo quando ele está escrito, então sobre ti virão todas estas bênçãos. Serás abençoado ao entrar, ao sair, estarás por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo onde puseres as tuas mãos. O que é isso então de dar ouvidos a Deus? É, na área financeira, começar por dízimos. Não há hipótese, é a primeira semente de todos, é número 1, é dízimos. O que é dízimo é 1/10 daquilo que nós ganhamos ou daquilo que queremos ganhar. Lembro mais uma vez, estávamos na Argentina e aquilo era muito, muito, muito pobre. Agora está pior, que é muito difícil. E as pessoas moravam 2 casais na mesma casa, 3 casais. E os pastores eram paupérrimos, eram muito pobres, não sabiam a Bíblia.
Então, nós ficámos lá, por exemplo, em Córdoba, e fomos para um hotel, alugámos uma sala muito bonita e dei um seminário, 300 e tal a 500 pessoas, vários dias, dei-lhes de comer, eles ficaram todos contentes, e ensinei-lhes sobre finanças. E eu já estava à espera que uns vão acreditar, outros não vão acreditar. E pronto, preguei. E disse-lhes isto: você pode dar dízimos do que recebe e nunca vai receber mais daquilo que já recebe. Ou pode dar dízimos daquilo que quer receber e Deus vai fazer com que esse dinheiro apareça. E muitos deles acreditaram. Como é que eu sei? Passado uns meses tornei lá a ir e ouvi falar conheci pessoas que saíram da miséria. Porquê? Por causa da lei principal de Deus. A agricultura financeira de Deus consiste em nós semearmos finanças para colher finanças. E há vários tipos de sementes. A primeira é dízimos. Dízimo é 1/10 daquilo que eu quero receber. Eu conheci depois pessoas que disseram assim: eu saí dessa situação, eu estou muito melhor porque eu comecei a dar dízimos daquilo que eu queria receber. Na Argentina, ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Esse Espírito Santo, esse Espírito está lá nessa igreja. Os irmãos prosperam no meio de um desastre financeiro tremendo. Porquê? Porque é a lei de Deus. Você pode abrir as Bíblias, por exemplo, bem, eu disse em quê? Em Gênesis 26. Hã? Gênesis 26. Gênesis 6. Anda cá a ler. Ou queres que a tua filha venha? Vens tu ou a tua filha? Eu já estou aqui. Ah, já estás aí. Já estou aqui. Ou vem a tua filha ou vem a minha. É Sim, a mesma? É mesmo. Não faz diferença nenhuma. É como que quiseres. Então, diz lá. Então, Havia fome naquele tempo. ok. Vai. Já está aqui. Havia fome na terra, além de primeira fome. E foi-se nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Procurar a sorte noutro sítio. Sim. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não deixes ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, serei contigo, te abençoarei, etc. Entretanto, habitou Isaac em Gerar. E... Deixa eu ver, a tua Bíblia é diferente. E semeou Isaac... Naquela mesma terra. Naquela mesma terra. E colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E mais? E engrandeceu-se o verão, e se engrandecendo... Engrandeceu-se o verão. O varão. Agora era o verão. Não, nada de verão. Varão. Isso que eu estou a dizer. Varão. Varão. Está bem? Sim. Eu acho que a culpa é a professor. Eu não gosto de ensinar. Eu não tenho a culpa, eu só copio o que eu estou a ouvir. Nunca mais me esqueço. Só copia. Estavam a fazer batatas lá em cima. Não. Era batota, não era nada. batatas. É melhor ver as horas, porque o tempo vai passando e estás aqui Batata. ocupado com as batatas, tu nem sabes nada disso. Pronto. É verão. Pronto. E assim... Varão. E assim mandou o senhor... Varão. Senhor, Aqui. tal, não é? E agradeceu-se o verão e agradeceu-se o verão. Varão. E assim engrandecendo até que se tornou muito, muito, muito grande. Bem, senta-te, estás-me melhor a distrair, sentar, estás-me a distrair. Bem, Tim, venha para aqui. Então, aqui acontece um fenómeno lindíssimo que se repete na sua vida e na minha, que é portanto, o Isaac era crente. E você que é crente. Então, você tem acesso às bênçãos de Deus. Tem acesso às bênçãos de Deus. Você tem um pacto com Deus. Onde para mais ninguém não funciona, para si funciona. Por isso Deus diz: tu não sais daqui, porque eu vou ser contigo aqui onde nada funciona para mais ninguém, para ti vai funcionar. E o Isaac podia ter dito: não acredito, isso é impossível, porque barabim, barababá, mas ele acreditou. Por isso ele gastou semente, correu o risco de semear, honrar a Deus,
Ouviu o que eu estou a dizer? E o que é que Deus fez? Multiplicou 100 vezes mais. Quando uma pessoa decide, empresário, honrar a Deus com o seu dinheiro pessoal e o dinheiro da empresa, não importa onde você está, pandemia ou não pandemia, Deus está a transferir riquezas dos ímpios para os crentes. Já o ano passado, muito empresário que eu conheço deu testemunho de como eles tinham terminado o ano, apesar de tanta pandemia e coisa fechada, melhor que nos anos anteriores. Porquê? Porque eles honraram a Deus, acreditaram em Deus e Deus é fiel. Para Deus tanto faz se há pandemia, se não há pandemia. Portanto, meu amigo, honra a Deus com o seu melhor. Semeie o seu melhor do coração porque ama a Deus. O empresário tem essa chamada de trazer quantias volumosas para a casa de Deus. E Deus sempre multiplica boa medida, recalcada, sacudida. Deus tem uma chamada na sua vida. Honra Ele e vai ver como tudo vai ficar melhor. E sabe, Deus não fez só este milagre. O Isaac continuou a ser fiel a Deus e, portanto, Deus o fez prosperar de tal maneira que toda a gente tinha inveja dele. E Deus está a fazer essa transferência de riqueza. Portanto, esta reunião é uma reunião do Clube Executivo. É neste dia que você vai determinar, eu vou semear esta semente especial. Ou já passa faz essa transferência pelo sistema, que vai aparecer ali uma conta bancária, ou você guarda isso religiosamente, esse já não é seu, e na primeira oportunidade escreve um envelope Clube Executivo e põe na igreja. Amém? Vamos então semear agora mesmo. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiseres escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. És Tu que decide escolher a medida daquilo que tu queres escolher. Foi o que Jesus disse. para tu vencer. Tendo a sua mão sobre mim. O Espírito de Deus está-me a mostrar que há empresários que precisam de certas máquinas. Há empresários que precisam de pagar impostos. Que precisam de pagar, como é que chama aquilo, não é livranças, aquilo que ficou por pagar. Moratórias. Semeie uma semente especial. Semeie em tempo de fome. Semeie agora. Agora. Porque daqui a um bocado o diabo vai dizer que não é e vai-te fazer falta. Semeia agora. Se não consegues agora, porque isto é eletrónico, escreve. Põe o dinheiro no envelope, faz qualquer coisa agora. Senhor, graças te dou. Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus de todos os homens e mulheres de negócio que estão em direto conosco. Tu és o Deus, não só estás a abençoar a igreja e todo o povo, mas os teus empresários. Tu estás a levantar empresários de toda a parte do mundo. Aleluia, amém, amém. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem
A barra. Eu quero orar agora para as pessoas que telefonaram, escreveram. Tem aqui toda a sorte de problemas, desde problemas de negócios, problemas de saúde, problemas de família, de documentos. Oremos todos em língua. Chama la barra, xarabassara. Senhor, eu ponho as minhas mãos sobre todos estes pedidos de oração e decreto que o diabo está amarrado. Esses negócios estão libertos. Eu liberto as finanças, liberto a saúde e declaro sucesso e vitória. Amém, amém. E agora, você que está em direto, que diz, eu quero ter certeza da minha salvação, baixe a sua cabeça e diga, Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor e Salvador. Eu admito, também falhei, perdoa-me, Senhor. E agora ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. Somente crê. E amanhã continuamos aqui. Tchau, tchau. Aleluia.